Assim, quem é você hoje? Pensa aí, Pedrão, Germano. Sabe, quem é você? Como é que você se chama? E como é que você gosta de ser chamado? Sabe? Como é que você gosta? E aí, quando você chega num lugar, como é que você é visto pelas pessoas? Como é que você imagina que as pessoas te veem? E depois eu quero que você pense como é que você gostaria que elas te vissem. Porque são questões muito diferentes. Como é que você é percebido, como é que você gostaria de ser percebido. E depois que eu trago essa reflexão, uma frase que marca a sua vida. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Se fazemos o que podemos, fazemos o que devemos. Então, qual é a frase que marca a sua vida? E aí, eu peço para você refletir. Quem são as pessoas que são importantes para você? Se eu te pedir, né, um número de pessoas, quem você pensaria agora? E aí, na hora que eu pedir para você pensar, eu vou pedir para você fechar os olhos. E eu vou te dizer assim, daqui a pouco vai chegar um anjo. E Deus me disse que esse anjo vai te dar um recado. E você tem 10 minutos para se despedir das pessoas, porque é a sua vez. Chegou a sua hora. Tá? Chegou a sua hora. E você tem 10 minutos, ok? Ele chegou. Eu tô te dando 10 minutos. O que você vai fazer? Com quem que você vai falar? Eu vou chorar. Para quem que você vai ligar? Eu meus filhos. Uhum. Então, que recado que você quer deixar para seus filhos? Que eles sejam boas pessoas? Que eles sejam fortes? Que você vai estar no céu? E se ele precisar falar com você, ele pode escrever numa bexiga e soltar, que lá em cima você vai pegar? É para ele não esquecer, porque morrer é ser esquecido. Sim. Quem não pode esquecer de você? Para quem que você vai deixar um recado? Então, agora você tem 5 minutos. Fala, galera, mais um Overbooking começando. Hoje a gente tem um repeteco aqui de um pessoal que a gente gostou demais, a gente ama de paixão, não é Pedrão? É isso aí, mas antes de falar deles, né, dar aquele recadinho especial pra galera, como você está? Opa, bem, graças E vocês também, espero que estejam muito bem no dia de hoje. E galera, falar um pouco das redes sociais, se inscrevam lá no nosso canal do Instagram, estamos no TikTok também, mas não se inscrevam de entrar no nosso canal do YouTube, vai lá, ativa todas as notificações, porque o que o YouTube faz quando você ativa as notificações? Você fica por dentro de tudo que acontece aqui no Overbooking Podcast, porque a gente sempre recebe pessoas de muita relevância e muito importantes, e hoje não é diferente. Com certeza, mas antes a gente precisa falar de essa velha senhora aqui, que tem quantos anos, Pedrão? 104 anos, né, Tintim? Saúde. Saúde. Vamos abrir já? Né? 3, 2, 1. Opa, maravilha. Vou falar de Cusquenha, né? Uma cerveja de 104 anos. E o que eu costumo falar, tudo que se prova no tempo é algo muito bom. Quando falamos de produto de bem de consumo, é ainda melhor ainda. Porque imagina uma cerveja que se perpetua há 104 anos com a mesma qualidade e sempre se aprofundando em outros rótulos e tudo mais. Fantástica essa cerveja. Sensacional. Além de ser provada no tempo, é provada pelo Aloysio Chulapa, que vai vir aqui. É o cara, é o Danone do Aloysio Chulapa, é o cara que entende tudo de cerveja. Estamos falando da maior autoridade de cerveja do Brasil, né? Exatamente. O cara ele só toma Cusquenha, certo? Exatamente. E qual que é o diferencial principal da Cusquenha? A Cusquenha ela é fabricada com água dos Andes. Imagina você ter uma cerveja fabricada com água de degelo. É um negócio totalmente diferente. Por isso que é uma cerveja premium. Exatamente. Então prove e celebre com Cusquenha. Tintim de novo Tintim. aqui. Saúde. E quem são os nossos convidados de hoje, hein? Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o casal Marótica, com o Edu e com a Ney. Aê! Muito bem-vindos. Até o Fabião tá lá, que o Fabião gostou muito do primeiro, né, Fabião? Parte 2, então, né? Parte 2. A gente costuma falar que na terceira vez, no Fantástico pede música, que paga boleto. Vamos virar sócio. Vira sócio, começa Por que não? Olha a força Será um das prazer, palavras. né? Ai, Aí, ó. Jesus. Exatamente. O mundo conspira a favor quando a gente fala, né? Por que não? Tudo que é bom a gente quer bis, né? Exatamente, que é o repeteco. Muito bem-vindos novamente. Oi, meninos. Prazer enorme poder voltar aqui, conversar com vocês, bater um papo com essa galera, porque foi mágico, foi interessante, foi inteligente, foi produtivo, e tudo que é bom a gente tem que compartilhar. Exatamente. Então, isso é importante. Voltar para poder dividir conhecimento, experiências, dar risada, falar um monte de coisa, porque vai ser muito bom novamente. Obrigada, sucesso sempre. É um prazer poder estar aqui, né, Edu? E sabe o que é legal? Eu tava aqui nos bastidores conversando com o Fabinho, o Pedrão, o Germano, né? A gente é uma família. E ele falou, pô, e aí, como é que você vê o overbooking? Eu falei, cara, eu vou falar de uma maneira diferente. Eu vou falar do impacto que isso trouxe também pra gente. Cara, hoje não há um aeroporto, um local que a gente esteja, cujo qual as pessoas falam, pô, eu vi aquele corte, eu te conheço de algum lugar. Então, para nós também, além de ser muito gratificante por acompanhar o sucesso aqui do Overbook Podcast, a gente também teve muita visibilidade. Por quê?
Porque é um podcast atual, contemporâneo, muitas trilhas que fala de saúde, de riqueza, de perda, de turismo, de entretenimento. Então a gente sente também parte desse sucesso. Então a gente fica muito feliz de retornar, de estar aqui novamente com vocês. Para nós é uma honra ser lembrado novamente. Então, quantas vezes for necessário, nos chame, que a gente estará aqui com o maior prazer do mundo. Sensacional. Vocês foram auto-intitulados e a gente aceitou isso com o maior prazer, nossos padrinhos, né? Exatamente, a gente leva muito daquele episódio como um mantra de muitas coisas que a gente faz no Overbook. Sim. Então, a gente fala, o que a Neiva falou naquele episódio ou em off pra gente, é marcante, então vamos seguir esse caminho. O que o Edu falou, vamos seguir por esse caminho. Então, vocês são mentores nossos. Né? E a gente adora. É um privilégio poder fazer parte de tudo isso com vocês. Legal. Que ótimo. A gente de fato aprende, né, com cada um que senta ali. A gente aprendeu muito com vocês. É verdade. Na sala de aula com o Edu e aqui com a Neiva também, aqui com os dois, aprendemos demais. Fantástico. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, acho que para todo mundo, que são duas coisas. É performance e principalmente motivação. Exatamente. Como que a gente motiva para atingir uma alta performance. Sem sombra de Então, dúvida. hoje Exatamente. o nosso caminho será esse hoje. Exatamente. E falar de motivação é uma coisa muito interessante. Motivação, o que é motivação? Motivação, motivos para ação. Quais são os seus motivos? Quais são as razões? O que te move? Eu sempre pergunto nas palestras, uma das primeiras coisas que eu pergunto quando faço palestra com as mulheres, quando você acorda de manhã e olha para o espelho, qual é a razão de você estar ali? O que você vai fazer agora e por quem? Para quê? Por quê? Né? Porque quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Né? Então, o que você quer fazer da sua vida? Quais são as razões? O que te move? Né? E a motivação, ela é do ser humano. Né? Você precisa estar motivado. Então, você tem que ter motivos para ação. Então, qual é o seu motivo? Essa pergunta que a gente precisa fazer todo dia. Qual é o motivo para que você tenha a ação daquele dia? Qual é o motivo de você levantar de manhã e sair para trabalhar? Por que você faz tudo isso? Tem motivo? Quais? Família, filhos, carreira, posição, né? Estratégia de vida? Não sei. Cada um tem o seu motivo e é muito bom a gente se perguntar todo dia. Qual é o motivo de você ter uma ação diária? Não é, Edu? Sem sombra de dúvida. Até tem uma trilha de Joel J que eu gosto muito, que algumas pessoas acordam de manhã buscando a motivação para correr, para malhar, e elas vão lá no Instagram dela, na rede social, e falam assim, tá pago. Vamos substituir o tá pago pelo tá feito. O que é motivação? Tá feito. Eu vou gravar um podcast. Tá feito. Eu tenho uma meta para cumprir. Tá feito. Eu quero casar, quero ser feliz, quero crescer na carreira, quero ter grana. Tá feito. A gente tem que transformar diariamente os nossos dias no está feito. Porque aí você começa a realizar. E a pegada sempre as pessoas muitas vezes não se motivam porque elas querem grandes transformações. Não é esse o segredo, não é o pulo do gato. São pequenas transformações diárias. A motivação é que você ter essa pegada, essa vontade, essa volúpia de melhorar a cada instante. Você está aqui no Overbook Podcast. Hoje a gente está gravando aqui o 20º episódio, 23º. Amanhã é o 100º episódio. Boa, vamos comemorar aí com o Cusquenha. Mas top! De lá pra cá a gente veio evoluindo, mas a gente tem que ter a motivação, porque vai ter erro, vai ter corte que não vai ser bacana, vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai te gongar, mas você tem que ter um motivo para agir, você tem que ter um propósito, você tem que ter a vontade de fazer a coisa acontecer. Ninguém pode torcer mais por você do que você mesmo. Você não pode amar mais ninguém do que você mesmo. Porque se você não tiver isso, cara, não tem sentido. Para eu poder amar alguém, casar com alguém, constituir um bem maior, eu tenho que amar a mim mesmo. Eu tenho que estar motivado, eu tenho que estar afim. Ninguém pode fazer isso por mim. Sou eu que tenho que acordar e falar, pô, tô de pé, vamos de novo. E de novo, porque o ser humano é um produto inacabado. Perfeito. Eu achei sensacional as duas colocações. Primeiro, a questão de você, o que te motiva. A maioria das pessoas não olha, não entende o que motiva elas. Elas não olham para dentro e falam, caraca, eu tenho os filhos, elas não sabem o que buscar. Então, o primeiro ponto é você fazer uma lista de quais são as suas motivações. Os motivos. Né? Os motivos, exatamente. E segundo, essa questão do tá feito, é muito legal também, porque quando a gente olha para o Overbook, a gente pensa assim, se a gente fosse esperar a gente estar pronto para realizar algumas coisas, a gente nunca teria começado. Lembra no começo? Quando a gente fala, o primeiro episódio vai ser qual, o segundo...
lembra que a gente trocou uma ideia e falou, Germano, vamos meter a bronca e fazer? Porque antes o negócio tá rolando e a gente ir ajustando, do que ficar esperando o melhor momento, que ele nunca vai chegar. Exatamente. Meninos, antes feito do que perfeito. Perfeito. Vai. Você Se der medo, vai com medo mesmo. E você Entendeu? você nunca vai melhorar o que não começou. Exatamente. Não é verdade? E uma dica muito importante, e a gente via isso escrevendo uma palestra esses dias, procure melhorar 1% todo dia. Olhar e falar, eu vou ser um pouco melhor hoje. Eu vou ser um pouco melhor hoje. O que eu posso melhorar? Pensar em buscar esse melhoramento contínuo. O melhoramento contínuo é a famosa otimização. Eu quero chegar no ótimo. Então, como é que eu chego no ótimo? Melhorando 1%. Não é muito. Mas de 1 em 1 a gente vai chegar no fim, com certeza. Um infinito, né? Sim. Que essa é a ideia. Por isso que eu acho que o autoconhecimento, e você vai prestar atenção como eu prestei atenção, você vai entender como eu prestei atenção na tua aula. Porque eu acho que o autoconhecimento é importante para você controlar as suas emoções, que nem você está falando, né, Neiva? Melhorar 1% todo dia, que é sensacional. Essa é a fórmula. Sim. Algum dia você vai melhorar 2, algum dia você vai melhorar meio, mas é melhorar sempre. E eu lembro na tua palestra, na tua aula que você, professor, que um dia você falou assim, as pessoas têm microtédio, as pessoas têm tédio, elas já ficam entediadas dentro do elevador para sair do 10º para o térreo, elas já pegam o celular, ou seja, as pessoas não têm cabeça para aguentar esse 1%, elas querem melhorar 50% todo dia, mas não é esse o caminho. E os segredos são pequenas mudanças diárias, a melhoria contínua, tá aí método ágil, tá aí MVP, tá aí Kaizen, mas tudo isso é bobagem se você não aplicar. E eu vou falar uma coisa para os nossos amigos aqui do Overbook Podcast, aliás, pode caber aqui com certeza um patrocínio de uma escola de inglês. Por que as pessoas não aprendem inglês? Porque elas querem aprender de uma vez, elas querem fórmula de uma semana. Todo mundo quer o atalho, não existe atalho para o sucesso. O sucesso é um esforço contínuo, repetitivo, com muita disciplina. Se você quer triunfar, você vai ter que treinar muito, ralar muito para conseguir ter sucesso. E eu queria dar uma dica aqui para vocês que estão nos prestigiando. E talvez seja a primeira vez que eu esteja falando isso em público. Algumas vezes a gente olha para a vida, para as situações que se apresentam, e a gente fala, por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu tenho um chefe ruim? Por que eu não tenho grana? Por que eu bati meu carro? Substitua o porquê por para quê. Para que vai servir isso? Para que esse podcast? Para que determinadas coisas acontecem? E aí eu tenho motivos para refletir, eu tenho motivos para agir, eu tenho motivos para ir além. Olha, eu tenho um filho que apareceu uma determinada doença. Para que isso vai me servir? Ontem eu estava dando um treinamento em Maringá e nós saímos para visitar empresas com mais de 1.000 funcionários. O cara encontrou um amigo ali na rua, eu estava ali, não conheço as pessoas que ali estavam. Aí o cara olhou para mim e falou assim, eu sou um vencedor. Eu falei, é mesmo? Por quê? Ele falou, eu tive Covid, cara. Eu fiquei 15 dias internado. E muita gente pode virar para mim e perguntar assim, foi ruim? Ele falou, foi a melhor coisa da minha vida. Porque eu tive a chance de olhar para a minha vida e falar, eu tenho motivos para viver, eu quero lutar pela vida. Eu tenho alguém me esperando, alguém que me ama. Então, a motivação para sair daquela situação é que me fez triunfar. A pergunta para você, para que servem as coisas que estão te acontecendo? Como é que você vai sair delas? Aonde você vai encontrar motivação para que a todo dia você possa criar em você a melhor versão de você mesmo? É perfeito. Sim. A dificuldade, a gente cresce na dificuldade. Né? Porque se a pessoa estiver ali sentada, recebendo um salarinho do pai, uma mesada, a vida inteira, obviamente essa pessoa nunca vai aprender nada, nunca vai crescer. A dificuldade serve para abrir os olhos da gente para o que mais importa na vida, que é crescer, a família, aprender, se desenvolver, uma série de fatores, né? A massa do pão e a massa do bolo só cresce se bater, meu filho. O pão ele só vai crescer se você der tapa nele, velho. Se bater ali, velho. Não vai crescer se ele ficar paradinho lá. Ele vai minguar e vai perder a massa. É você substituir a zona de conforto pela zona de confronto. Pode parecer muito complicado. Esses dias eu até escutei. Eu quero conforto, eu não quero confronto. Cadê essa zona de conforto que todo mundo fala? Né? Traz isso para o teu ambiente de negócio, né? Para a sua vida. Essa comodidade te faz bem? Beleza, tá tudo bem viver nessa comodidade. Mas até
quando, em quanto tempo você vai aceitar tudo isso? Porque a gente precisa de motivação. Sim. Então, isso vai te motivar até quando? Porque o tempo vai passar e as suas vontades, suas escolhas também vão mudar. E aí, até onde você precisa viver nesse conforto? É fundamental que você entenda como é que você pode confrontar. E, principalmente, entender quem é você na fila do pão. Né? Para saber qual é a melhor forma e estratégia que você vai definir para confrontar a vida, situações, problemas, entendeu? E fato, a gente só cresce quando a gente tem um problema para ser enfrentado. Sim. Dificilmente eu não conheço pessoas que falaram: a minha vida foi maravilhosa, ela continua. A não ser que ela tenha uma vida plena, né, uma situação financeira maravilhosa, nunca passou dificuldade, nunca teve problemas com pessoas. Eu não conheço ninguém assim. Se você coisa me fala. Exato, não viveu. Quem é esse ser, me conta depois. Mas é fundamental, é na adversidade, são nos problemas que você consegue descobrir, encontrar forças para lutar. E a visão do copo meio cheio, meio vazio. Cada um tem a sua visão e a gente vai respeitar aqui. Mas buscar sempre ter essa visão do copo meio cheio e enfrentar e ver o lado bom das coisas para que você tenha sucesso é fundamental. E tem um detalhe importante, talvez esse seja um grande erro e vale muito aqui para os nossos amigos do Overbook Podcast. Eu sempre estou procurando alguém para me motivar. Eu procuro coaching, eu procuro a terapia, eu procuro uma academia, eu procuro um professor, eu procuro um chefe, eu procuro um líder. Está errado. A motivação vem da teoria dos 2 fatores. A motivação é um fator intrínseco. Exatamente. E aí, eu acho que vale aqui para vocês que estão nos prestigiando. Você vai falar: pô, professor, sou uma pessoa motivada. Eu acordo 5 da manhã todos os dias, eu visto meu tênis, eu tenho uma vontade de mudar o mundo. As coisas não acontecem. Não adianta você acordar às 5 da manhã, ter um monte de vontade se você estiver no caminho errado. Fazer as mesmas coisas sempre. Tá correndo para trás. Tá correndo para trás, meu irmão. Você pode querer encontrar tudo que você quiser, mas se você estiver na rota errada, isso vai te gerar frustração. A motivação é um encontro de objetivos muito bem concatenados e definidos que vão fazer com que você foque em busca da melhoria contínua. E como disse a Neiva, é melhorar um pouquinho de cada vez. Você não precisa mudar o mundo de uma vez, você precisa só dar o primeiro passo. E não adianta você querer mudar o mundo se você não muda o seu mundo. É isso. Né? Isso é fundamental. Primeiro você muda o seu mundo. Primeiro você monta o que é. Eu quero fazer isso para as pessoas. Eu quero. E você? Como é que você tá? Não adianta você ser bom para os outros se você não é bom para você. É fundamental olhar para dentro e acordar. Porque quando a gente olha para fora, a gente sonha. Quando a gente olha para dentro, a gente acorda. E isso é fundamental. Isso que você falou agora, professora, faz todo sentido. E eu ouvi isso há um tempo atrás. E eu levei isso como criação da minha filha. E vou, quando ele começar a entender do meu filho, que ele é novo ainda, assim. Mas a minha filha ela já tem percepção de entendimento. E muita gente sempre fala: que mundo eu vou deixar para os meus filhos? Então eu tenho que melhorar a reciclagem. Enfim, tem toda a história do que eu tenho que deixar para os meus filhos. Só que depois que eu ouvi uma frase muito parecida, eu não me lembro em que momento, mas isso ficou marcado em mim. Eu falo: não, eu tenho que construir uma filha para ela deixar o mundo melhor. E é o que eu tenho feito. Eu sou duro com ela, às vezes eu sou rígido com ela. Às vezes ela olha, tem uma reunião de família, ela fala: meu pai é muito duro comigo às vezes. Meu pai às vezes é chato, às vezes pega no meu pé, mas é por quê? Porque eu quero deixar uma pessoa, um ser humano, para ele melhorar o mundo. E não esperar que o mundo melhore para ela viver bem naquele momento. Isso é a corrente do bem. Você vai fazendo bem, a sua filha vai te observando, entendendo o seu comportamento. Pode ser chato agora, mas ela vai entender. E ela vai falar: não. Um dia ela vai sentar no grupo de amigos e falar: cara, o meu pai era um saco, mas ele tinha razão. Sabe, assim, saiba que ela vai reconhecer isso em algum momento. Então, isso faz muito sentido. Então, primeiro você tem que arrumar a tua casa, entendeu? Arruma a tua casa. Às vezes a pessoa ela faz um monte de coisa fora, mas quando ela chega dentro de casa, é uma bagunça, no sentido de desarmonia, falta de respeito, até casa bagunçada, né? A gente acaba observando isso e é fundamental que a gente tenha esse controle. Arruma primeiro o seu mundo, né? E aí, aos poucos, você vai organizando. Professor, é muita maldade. Não, porque se todo mundo pensasse assim, tudo seria ótimo. Sim. Entendeu? Se as pessoas tivessem essa visão de cuidar do seu mundo, cuida, não é ser egoísta, e sim começar de dentro para fora. Isso é fundamental. E eu acho que tem uma fala do Pedro que é muito importante, de imagem. Que tipo de imagem? A sua imagem atrai. Sim. Então, falando corporativamente, que tipo de imagem você quer ter?
Que tipo de visibilidade você quer ter? Que tipo de pessoa você quer atrair? Porque muitas vezes você está no entorno e aí tem um gatilho importante. Ninguém te motiva. Mas tem gente que te coloca para baixo. Isso tem. Sim. Um monte. É o que mais tem, né? Desde que você acorda, dependendo do vizinho que você tem, ou do trânsito que você pega, ou as pessoas que você convive no seu ambiente, são pessoas que são peritas em te colocar para baixo. Tem um departamento novo no mundo corporativo. É o DPM, Departamento de Prevenção à Motivação. Tem gente que acorda com o pé para fora. Tem gente que é virado no giraia. Tem gente que não é feliz. Um monte. Tem um monte de gente infeliz, cara. E aí, a gente acaba deixando se contaminar. Então, vou te dar um exemplo pontual. Pô, você pode estar numa motivação de fazer uma coisa agradável, aí você encontra alguém que de repente está de mau humor, que só tem problema, cara, e você acaba entrando naquele flow. Não é esse o movimento, cara. Se livra desse tipo de gente. Gente de mal, gente de má conduta, gente que tem histórias ruins para contar. Isso acaba não te contagiando, isso acabam te contaminando. Você tem que estar em círculos virtuosos, círculos de poder. E eu vou te dar um exemplo. Esses dias eu estava dando uma palestra numa grande empresa, aí era uma palestra motivacional, terminou a palestra, um cara virou para mim e falou assim: professor, te amo. Eu falei, normal. Ele falou, professor, você não está entendendo, você acaba de mudar minha vida. Eu falei, top. Aí eu fiquei curioso, falei, por quê, filho? Ele virou para mim e falou, professor, eu descobri uma coisa fantástica na sua palestra, que meu gestor tem uma amante. Eu falei, nossa. Eu falei, e? Ele falou, pois é, professor, se ele não é um bom chefe de família para a mulher dele, para os filhos dele, eu não posso ser guiado por um péssimo exemplo. Então é oportuno a gente olhar com quem a gente está convivendo para fazer os cortes adequados. Exato. Porque se você está convivendo com pessoas baixo astral, com uma péssima conduta, que não são pessoas com retidão, isso não vai te contagiar, isso vai te contaminar. A motivação também é um fenômeno que depende muito do setor, do departamento, dos grupos que você está inserido. E você tem que eliminar gradativamente, no grupo de WhatsApp, no grupo da família, no círculo de amigos, pessoas que só te encontram e que são baixo astral. A motivação também está intimamente ligada em criar ambientes vitoriosos, com pessoas poderosas, gente que tenha felicidade, porque gente feliz não enche o saco. Sim, exatamente. Só te ajuda. É nossa responsabilidade escolher com quem a gente vai se relacionar. Tem gente que é muito legal para você jogar bola, mas não é legal para você conversar de negócios, não é legal para você conversar da sua vida pessoal. E você tem que saber separar isso. Né? E não pode ter pudor nenhum, entendeu? Se não te faz bem, né? Fique pouco onde você for pouco tolerado, Sim. entendeu? Você não pode ficar no ambiente. Professora, eu gosto muito de estar aqui, porém, então, tudo que vem depois, né, antes do mais, já não vale muito sentido, né? Não acredita em nada quando alguém te disser assim, nossa, adorei sua camiseta, mas ela poderia ser branca. Então, não gostou. Então, tudo que alguém fala pra você e o mais, o que vem antes já não é verdadeiro naquele sentido. Então, você tem que prestar muita atenção. Ah, professora, mas eu gosto do meu trabalho. Ótimo, fica no teu trabalho. Ah, mas o pessoal daqui é insuportável, então sai. Ah, mas eu ganho bem, então fica. Ah, mas eu preciso pagar as coisas. Então, sai. Então, o que você precisa é definir. Se tá bom, você fica. Se tá ruim, você sai. E você é quem decide. Sim. A decisão é sua. Não é de mais ninguém. E a responsabilidade é sua também. Exatamente. Em todas as ações que virão. As ações que as pessoas fazem com você é porque você permite. Exatamente. A responsabilidade é sempre sua. O Pedro, por exemplo, ele está no nível já de família. Não vou nem dizer que é amigo. Porque assim, eu tenho muitos colegas, poucos amigos, poucos frequentam minha casa e apenas um eu falo de negócios, só. Porque ele fala comigo e eu falo com ele e a gente troca e se ajuda. Só. Apenas um, estou falando, tirando o Pedro, porque o Pedro é outro nível já. Já não está, já está transcendendo. Então assim, mas a responsabilidade é minha. Se eu vou falar com um cara que vai me deixar para baixo, eu sei. O cara, historicamente, sempre fez isso comigo. Por que eu vou falar?
E antigamente eu ficava chateado quando a pessoa me falava, pô, cara, meu amigo, por que ele faz isso? Hoje em dia nem me chateia mais. E eu já nem falo, eu já sei que aquela pessoa é para um momento da minha vida onde eu vou bater um fute, jogar uma bolinha, um negócio rápido, entendeu? Então esse nível de maturidade que a gente traz pra gente é extremamente necessário. E Germano, tem gente que vira pra mim e fala assim, Marochka, você tá sumido. Eu nunca tive sumido. Para quem se preocupa comigo, para quem me manda uma mensagem, para quem troca uma ideia, para quem fala de business, para quem fala de coisas boas, para quem me felicita, eu estou sempre presente. Eu ando sumido para assuntos desinteressantes, coisas que não agregam valor, coisas que não vão fazer com que minha vida fique melhor. Para essas pessoas eu estou sumido mesmo e nem quero aparecer. Eu quero estar presente para pessoas que ligam sem nenhuma pretensão, sem nenhum interesse, que se preocupam em saber, e aí, como é que você está? Você está bem? Como é que estão teus filhos? Como é que está teu casamento? Como é que está tua esposa? Tá legal? E isso não precisa ser uma frequência, porque a gente comete um equívoco de achar que a gente precisa estar no entorno de pessoas que falam o tempo todo. Não é sobre isso. Você tem que utilizar, e eu acho que vale aqui um gatilho para o nosso público, alguém para te mentorar. Talvez essa seja uma dica de ouro para todos vocês que estão aqui, inclusive para todos nós. Sim. No momento de desafogo, quem é tua válvula de escape? Quem é teu mentor? E aí, Germano, tem aqui algo importantíssimo que eu acho que o nosso público tem que saber. O coaching te cobra, tá tudo certo. A constelação te cobra, tá tudo certo. A terapia te cobra, tá tudo certo. O MBA você vai pagar e tá tudo certo. E é sobre isso. Mas a mentoria não. O mentor é um terno de linho branco que você usa em ocasiões especiais. E tem que usar com muito cuidado para não sujar. Quem é o mentor? É aquele que vai te dizer não o que você quer ouvir, aquilo que você precisa ouvir. E talvez vai doer, vai te machucar, mas se for genuíno, se for em verdade, você vai falar, pô, tem boa intenção, porque esse cara viveu coisas que eu não vivi, e é por isso que eu recorro a ele para confirmar. Aliás, dando um spoiler, vai vir um grande CEO aqui, numa das maiores empresas do Brasil, episódio imperdível, você tem que assistir, para justamente conhecer nessa trilha do sucesso o que essa pessoa fez na vida de outras pessoas. Vou deixar uma dica para você. Quem é teu mentor? Ele não pode ser seu amigo. Ele não pode ter laço parental ou sanguíneo com você. É alguém que para você é exemplo de retidão, de conduta, cujo qual você recorre a ele e sabe que naquele momento ele vai te falar aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Exato. E eu vou falar uma coisa que a maioria das pessoas fazem. Quando você está com um problema no casamento, você vai lá falar com o teu amigo que é solteiro, separado e que está jogando bola todo final de semana. É uma autoridade. E você quer saber você quer que o cara te ajude de que forma. O que ele vai falar, né? Não, nada, mas vem cá. Eu larguei no certo na minha vida. Entendeu? E o cara tá lá ferrado. E a maturidade é uma coisa engraçada, né? Porque quando, não sei, a jornada de vocês tão profundamente, inclusive a sua, mas quando eu comecei na minha vida profissional, eu buscava pessoas para perguntar que aquelas pessoas, elas nunca vivenciaram aquilo. Então, como é que eu vou aceitar a crítica construtiva de quem nunca construiu nada naquele momento, naquela área, né? E quando a gente é mais jovem, comete esse tipo de erro, que é inadmissível que se cometa depois de um certo tempo, né? Eu acho que nem é um erro, é uma aprendizagem, né? Porque eu acho que a gente tem a presunção da inocência. A gente pode errar quantas vezes que a gente quiser, mas não pode errar na mesma coisa. Porque errar na mesma coisa sempre é burrice. Você pode errar em coisas novas. Você pode tentar uma trilha no podcast diferente, um assunto novo, uma pauta nova. E tá tudo certo. O erro é primo irmão do acerto. Entretanto, errar na mesma coisa é ignorância, é tolice, é ignorar a oportunidade da melhoria. Você está com uma pessoa que está falhando, que está pipocando com você o tempo todo. Se eu te enganar uma vez, a culpa é minha. Se eu te enganar 2 vezes, a culpa é sua. Você acaba sendo o provedor do seu próprio insucesso.
Então você tem que refletir sobre isso, sobre as escolhas que você faz. Isso é um ato de maturidade. Exatamente. E tem muita gente que fala assim, você precisa ser persistente no que você quer, tenha persistência, porque nunca é fácil, realmente nunca é fácil. Então a pessoa não pode confundir persistência, né, com falta de inteligência naquela ação. Por isso o mentor é fundamental. Por isso você buscar uma mentoria para saber, cara, eu tô tentando, tô buscando e não tá dando certo. O que tá acontecendo? Né? Você, não, eu sei que é ruim, eu sei que vai dar ruim, vamos seguir. E o seguir, né, pode te levar pro buraco. Então a mentoria, alguém, né, com autoridade naquele assunto. Tem gente que vai buscar, né, caminho, vai fazer, né? Eu até faço um teste com algumas pessoas, às vezes eu falo, quando você busca alguma coisa, o que você faz? Você procura autoridades no assunto? Você busca conselheiros, anciões, ou você vai fazer um caminho para buscar uma reflexão? Tipo, caminho de Santiago de Compostela, né? Vai para uma mata, enfim. Então, cada pessoa tem a sua forma e a sua estratégia. Né? Buscar um mentor hoje, no mundo que a gente vive, é uma opção para o mercado de negócios, para o ambiente familiar. E quando você pensa em caminhar, em refletir, aí sim, quem sou eu, onde é que eu quero chegar, fazer um retiro aí para você descobrir qual é o seu propósito de vida também seria uma solução. A Neiva tocou num ponto, se ela me permitir aqui, ela até me deu um gatilho e eu acho que vai ter uma boa reflexão para todo mundo aqui, quem sabe até um bom corte, Pedrão. Quando eu era muito jovem, não conhecia a Neiva. Adoro. Eu pus na minha cabeça que eu queria casar. E vai, busca. Aí encontrei uma pessoa lá para casar. Ela falou, eu caso com você. Mas tem alguns pré-requisitos. Falei, então vamos casar. Quais são? Eu quero um apartamento. Falei, cabe no bolso. A parede tem que ser salmão. Falei, tá bom. Tem que ter tapete de oncinha. Duvidoso, mas tá bom. E por fim, não menos importante, pediu para comprar um chifre para colocar na parede de decoração. Suspeitei no primeiro momento, mas queria casar, falei, tá no contrato, para cima. Evoluímos e tal. Faltando ali um mês para casar, a pessoa vira para mim e fala, não quero mais. Olhei para aquele chifre, Pedrão, entendi muitas mensagens subliminares. Com um monte de compromissos herdados, aquele tapete de oncinha, um monte de obrigações para pagar, e eu falei, e agora? Acabou minha vida. Queria casar tanto com ela. Falei, vou me matar. Mas nesse momento surgem os motivadores, aqueles que são luzes no nosso caminho. Toca meu telefone, quem era? Minha avó. Minha avó liga para mim e falou, soube do mal feito. Vem pra cá que a avó quer conversar com você. Falei, vou conversar com a avó. Peguei meu carro, fui na estrada, escutando aquelas músicas de teor duvidoso que vocês sabem bem quais são. Cheguei na casa da avó, encostei o carro. Falei, vó, tá difícil. Ela falou, filho, larga tudo em São Paulo, vem criar galinha com a avó. Eu falei, não, vó, mas tem um monte de coisa para resolver, um monte de problema. Ela falou, então volta para São Paulo. Eu falei, mas vó, eu quero paz. Ela falou, fica. Eu falei, os meus problemas? Ela falou, vai. Eu falei, vó, mas eu queria conversar com a senhora. Ela falou, fica aqui. Eu falei, mas e as contas e os extratos que eu tenho que fazer? Ela falou, vai para lá. Eu falei, vó, não estou entendendo. Ela falou, filho, tá bom, fica, tá ruim, vai. Depois eu vou deixar aqui o telefone, o WhatsApp da minha avó para você. Eu vou te dar uma moral. O emprego tá ruim. Vai. Mas vai ser difícil para arrumar outro. Fica. Meu casamento tá uma porcaria. Vai. Mas só vai ter treva no mercado. Fica. Mas o episódio do podcast não tá bom. Vai. Mas eu quero saber qual é o próximo take. Fica. Mas se ficar, fica de corpo, alma e coração. Fica com tesão de fazer bem feito. Portanto, amanhã, quando alguém vir reclamar para você, lembra da minha avó. Tá bom, fica. Tá ruim, vai.
Muito bom. Sabedoria. Sabedoria. A avó sabe tudo. É, sabedoria que só... É você buscar essa mentoria, né? Se você não tem um mentor, você tem alguém para te orientar, você tem uma mensagem, né, de alguém com experiência e que vai poder te direcionar. E às vezes também, né, Neiva, eu penso assim, ó, eu já tive muita gente bem intencionada na minha vida, mas eu não estava preparado para ver essas pessoas. Não é? Porque dói. A verdade, às vezes, irmã, dói na gente, sabe? Quando alguém te fala a verdade, e quando a pessoa gosta realmente de você, ela não tem medo de te falar a verdade. Né? Porque ela quer o teu bem, independente disso, ser doloroso. Antes do e agora, do que ela te ampará-la no futuro com uma dor maior. É como se não fizesse sentido algumas coisas que amigos ou pessoas muito queridas me falavam, e que hoje, talvez depois de eu ter tido filhos e tudo, eu falo, cara, como faz sentido isso? Como é importante eu ter ouvido isso? Como isso mudou minha vida? Mas só mudou depois de fazer sentido na minha cabeça. A gente tem que estar preparado também. E qual o sentido da vida? Essa pergunta é bem profunda, né? Qual é o sentido? Por que a gente está aqui hoje? Por que a gente se organizou um mês antes para estar aqui? Por que a gente faz movimentos na nossa jornada? Não estaria bom? Não estaria confortável? Você conquistou uma grana, e grana é bom. Você conquistou status, status é bom. Você tem prestígio, vocês têm filhos maravilhosos, nós temos. Isso não é bom? Mas o que te motiva a fazer mais? E talvez aqui eu possa falar isso com propriedade para vocês. Eu sou mais velho. Por conseguinte, eu posso te falar. Eu notei de um tempo para cá que cada dia mais eu acordo mais cedo. Sabe o que eu descobri? Que eu tenho menos tempo pela frente. Então, qual é o sentido de acordar cedo? Aproveitar cada instante. Eu sempre que posso, mesmo que eu chegue de uma viagem, eu chamo minha esposa e falo, vamos no restaurante, vamos num bar, vamos comer um cachorro quente. Você vai construindo memórias. Tá chovendo. Você tem um imóvel na praia. Vai assim mesmo. Você vai construir memórias. Vai chegar um tempo que você não estará nesse plano, mas as pessoas que você teve a oportunidade de viver com elas vão lembrar daquela rota, daquele caminho, daquela inspiração. Daquela música, daquelas risadas, daquele trânsito. Qual é o sentido da vida? A gente tem que parar para pensar isso todo dia. Qual o sentido de nos ter sido permitido o dia de hoje? Isso é motivo para sorrir, acordar, comemorar e falar, eu sou um privilegiado. E eu sempre digo, cara, se tá ruim para você, imagina para quem acordou hoje ou não acordou num funeral. Se tá ruim para você, imagina para alguém que perdeu as pernas num acidente. Ou para aquele que descobriu que está no estado terminal. Tá ruim de fato para você? Porque às vezes a gente acorda, tem uma cesta de fruta na sua casa, tem uma banana, você está reclamando que está comendo a banana. Aí você joga a casca lá no lixo da sua rua, no reciclável, tem alguém comendo a casca da banana. E tem gente que nem a casca tem para comer. Qual o sentido da vida? Qual o sentido da gente estar aqui? A gente tem que viver uma vida de propósito. Viva de propósito. Você já parou para pensar? Viva de propósito. É proposital. É proposital. Tem um casamento de propósito. Assista esse podcast de propósito. Exatamente. Eu quero ter intenções genuínas de propósito. Eu vou me motivar de propósito. Porque as pessoas falam isso, né? Qual é o seu propósito? Né? Não é o propósito de você estar aqui. Você tem que fazer de propósito, sabe? Eu vou estudar de propósito. É proposital, é porque eu quero, é porque eu tenho vontade. Intencional. É intencional, entendeu? Isso é porque muita gente para conversar conosco e falar, eu não sei qual é o meu propósito, como é que eu descubro o meu propósito? O teu propósito é a tua razão de viver, é o que você quer para a tua vida. O que você quer para a sua vida? Esse é o seu propósito. Eu quero levar amor para os outros. Então, faça de propósito, seja bom para os outros. As pessoas olhem para você e falam, essa pessoa exala amor. É propósito. Qual é o fazer de propósito? Isso é o propósito do ser humano. A sua energia precede a sua chegada. Exatamente. Então, você tem que fazer as coisas de propósito. Essa é a intenção. Adorei essa frase. E obviamente, adorando tudo, mas a sua energia precede a sua presença. Sim, sua chegada. Porque realmente, você que tá num lugar que você fala assim, mano,
que hora que vai chegar a tua pessoa? Você Pode crer. adora aquela pessoa. Não é? Exatamente. É igual a criança quando vai receber a visita em Sim. casa, que ela tá naquela... A gente precisa ter essa visão infantil, às vezes, sabe? Pensar muitas vezes com o coração de criança, trazer essa questão... A gente que tem filho, né? A gente sabe, e tudo bem quem não tem, mas tentar lembrar o que te fazia feliz quando você era criança. Sabe, muitas vezes buscar esse ser em você para trazer uma reflexão do que você quer da sua vida. Porque aquele momento você se sentia feliz. Hoje você falou, eu sou o Germano, né? Pô, que legal! Você fala, eu sou essa pessoa. E que bom bater no peito e falar, esse sou eu de verdade, eu tenho orgulho de quem eu me tornei. E aí, qual é o orgulho? Você se orgulha de você? Né? É tão importante você olhar pro espelho e falar, cara, chegamos até aqui. Pô, eu cheguei. Faz muito sentido esse negócio de criança. Eu fiz uma palestra esses dias da empresa tinham 60 coordenadores. E aí eu falei, fiz um exercício com eles ali, eu falei, eu quero fazer a pergunta pra vocês também. O que você queria ser quando era criança? Mas é aquela coisa, é uma coisa, não é o geral. E aí a pergunta vai pra vocês dois também. Aquela coisa que você falou, nossa, eu queria ser isso com toda a força da minha vida. Você lembra? Você se recorda isso? Se não se recordar, vamos pensando que eu vou falar o que eu queria ser. Eu queria ser jogador de futebol. Perfeito. Não conseguiu por algum Porque eu era medíocre. Porque eu não tinha motivação suficiente para ser o melhor que eu pudesse ser. E que bom que eu descobri que eu queria ser uma coisa que eu não tinha competência. Porque eu eliminei uma série de frustrações. Eu me conformava em ser médio. E como eu era médio, eu sabia que eu não ia vingar naquilo. Então não perseverei naquele caminho porque isso ia me gerar frustrações. Porque genuinamente eu convivia com meus amigos ali na rua que eram muito melhores do que eu, que tinham muito mais talento e habilidade que eu. Tinha lá o Rui, tinha lá o Pepe, tinha lá o Maninho, os caras que a gente jogava bola, tinha lá o Zibão, a gente tinha um time de futebol, mas genuinamente eu não era o melhor. E que bom que eu descobri que eu não era, porque eu pude focalizar a minha energia para coisas que fizessem sentido. E aí fica uma dica, não adianta você querer ser uma coisa que você não tem competência. Você quer ser CEO, você tem competência para ser? Pedrão trabalha na Leroy, tá disposto a ir para a França, ser um country manager, viajar o mundo inteiro, largar as crianças para trás, e às vezes a gente tá bem, e tá bem é bom, cara. Não significa ausência de objetivos. Às vezes é confortável você descobrir uma coisa e uma jornada que você muda a vida das pessoas, que você influencia positivamente. Você não precisa ser o maior podcast do mundo. Pode ser muito legal esse propósito ser uma coisa inclusiva, fraterna, amiga, sem o propósito de ser um grande podcast. É lógico que ganhar grana é bom, mas sem perder a sua essência. Então, na nossa jornada, a gente tem que descobrir o que eu queria, mas eu não tinha habilidades. Então não adianta querer uma coisa que você não reúne habilidades. Mas se você quer muito e tem potencial para melhorar suas habilidades, os seus skills, para cima. Enquanto o Edu falava agora, e a pergunta que você me fez foi muito doida. Foi muito doida porque eu nunca fui... a gente falava essa semana isso. Ele falou, tinha alguém que você queria muito ser? O Edu me fez essa pergunta. Eu falei, cara, eu nunca quis ser ninguém. Eu nunca tive essa... talvez porque eu sempre fui uma menina que sempre tive vontade, mas eu nunca fui, uau, eu queria esse carro, eu queria aquilo ali. Eu sempre pensei em fazer, vamos indo, que as coisas vão acontecendo. Eu sempre tive essa percepção. Mas aí eu me lembrei, enquanto você perguntou, me veio uma cena incrível na cabeça que fazia muito tempo que eu não lembrava disso. Quando eu era menina, o meu pai tocava. Meu pai é multi-instrumentista, ele trocava muitos instrumentos, ele compunha até, mas não era a profissão dele. Mas ele fazia muito isso aos finais de semana. A minha casa sempre foi muito cheia de gente, de fim de semana tocando, cantando, se divertindo. A minha casa sempre foi muito animada. Minha família sempre gostou muito de festa. E eu me lembro de menina sentar com umas amigas e tocar os violões do meu pai e falar, eu vou ser artista, né? Eu vou cantar, eu vou ser cantora. E eu vivia brincando disso, que eu queria ser cantora, eu ia ser cantora. Eu acho que isso era um sonho que eu tinha de menina. Mas eu me lembro do meu pai sentar comigo um dia e falar, você vai querer fazer aula mesmo? Aí eu olhar e ele falou, porque... Pra gente viver aqui se divertindo é muito legal, mas é um ambiente muito difícil para você ter uma vida tranquila, né? E aí ele me contou algumas histórias de alguns amigos dele que tentou ser cantor, que tentou uma vida, e a gente era do interior, então veio para São Paulo, e ele falou, não foi uma vida legal, mas tudo bem se você quiser, mas eu acho que você poderia ser muito grande em outras coisas. Olha que importante ter uma sabedoria para Sabia? explicar
Às vezes você não abre o olho. Cara... Precisa de outra pessoa pra Exatamente. Ele falou, tudo bem, se você quiser, vamos embora. E meu pai era maluco, beleza. Vamos embora. Porém, é um mercado... Ele não usou essa frase, mas ele disse assim, nossa, é um local muito difícil para você se destacar. Você vai ter que estudar muito, você vai ter que fazer muito, você vai ter... Para você conseguir cantar num barzinho e depois você tentar um programa, tentar participar, e não vai te dar... Né, sustentabilidade. E aí foi muito legal, sabe? A mentoria que o meu pai me deu. Sim. E eu tinha o quê? 12 anos. Achei muito legal Não isso esqueça. que você está falando, porque normalmente você fala assim, ó, sonha, abraça o seu sonho e vai pra cima. É o que a gente escuta de quase todo mundo, né? Se você sonhou, cômodo, né? vai realizar. É gostoso, é né? gostoso. Mas só que a gente tem que entender que os nossos sonhos podem ser alterados. A gente tem que alterar a rota. Sonhei pra cá, vou pegar um pouco pra cá, que vai ser melhor. Né? E no que o Edu falou e que você também falou, né, Ivan? Isso do teu pai e do country manager. Já você quer ser um country manager? Quer ir pra França? Cara, a gente é doutrinado. Porque eu lembro de colegas meus que falavam assim, você quer ser presidente? O cara fala, não quero, pra mim tá bom. E você acha o cara um monstro, você fala, mano, isso aqui, você tá louco? Você tinha que sonhar isso. Porque você tá ali na vibe, você é um diretor, você tá do lado, tem os outros diretores, você fala, como é que você não quer a vaga? E o cara fala, não, porque realmente eu pensei, eu tenho que mudar de país, eu tenho que ir pra outro lugar, eu tenho que morar em outro estado, e a minha família, né? Então, e tá tudo bem. Se o cara não tem, se você entende no que você não é bom, ou no que você não pode ali naquele momento alcançar, e você muda a tua rota, você vai deixar de ser... É uma frustração a menos. Mas aí vem um problema, que a gente quer a aprovação do outro. Essa aprovação não tem que ser ninguém, cara. O mundo não te deve porra nenhuma. Sim. O mundo não te deve nada. É verdade. Você não deve nada pra ninguém, mudou? A vibe é uma só. Você deve pra você as suas decisões e o resultado das mesmas. E aí a gente fez uma brincadeira lá com o Rock 4. É impossível vencer aquele que não desiste nunca. É verdade. Essa fala, eu gosto muito de tênis também. Uhum. Na época que o Rafael Nadal e o Roger Federer estavam no auge, os dois muito equilibrados, aí um ganhava, outro ganhava. O Roger Federer falou, vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais ganhar o Nadal. Porque ele não desiste nem um Não pouco. desiste nunca. É o touro. É impossível ganhar dele. E É o isso. touro. Porque ele não vai desistir. E onde você estiver, que você seja o melhor. Entendeu? Que você seja bom naquilo que você decidiu ser. Eu não quero ser diretor, eu quero ser um gestor. Ótimo, que você seja o melhor gestor. Sim. Eu quero ser empregada doméstica. Que você seja a melhor empregada doméstica. Eu sou babá. Que você seja a melhor. Sou vendedora de loja. Que você seja a melhor vendedora de loja. Pra você. Você precisa estar feliz consigo. E aí, o sonhar... Né, gente, é o mesmo tamanho. Sonhar grande, sonhar pequeno. Mas defina aqui o que te faz feliz. Sabe? Você tem que estar feliz pra você... trazer essa questão da energia para todo mundo. Se torna agradável. E se torna agradável. E respeitar seu limite. Respeitar, lógico. Guarda uma coisa importante, meus irmãos. Falar não é libertador. Nunca diga sim quando você quer dizer não. Pô, mas tá todo mundo aqui na vibe que todo mundo tem que ter uma carreira de sucesso. Não. Pode ser para todo mundo, eu não sou todo mundo. Seu pai te deu o sobrenome de todo mundo? Você é alguém. Você não é todo mundo. Só e não é porque isso. todo mundo está fazendo, porque você tem que fazer. Quem que vai definir a justa medida do que te cabe? Qual é a tua justa medida? É você, não é ninguém. E que você depois lamba suas feridas, assumindo as consequências dos seus acertos e erros. Não tem. O único lugar que as coisas se encaixam perfeitamente é no Lego. A vida é isso. Por mais que você planeje, tenha objetivo, tenha motivação, vai dar errado. E vai ter frustração. Você vai se decepcionar com pessoas. Então, eu vou te dar uma moral aqui. A Neiva sabe. Recentemente, eu fui convidado para fazer um projeto junto com ela. E eu sou um cara feliz, eu sou um cara motivado. Onde eu vou, eu tento levar essa felicidade para as pessoas. E eu postei na minha rede social, uma outra pessoa, numa outra empresa, ficou melindrada com isso. Ela se incomodou de eu estar num outro lugar levando felicidade. Ela falou, mas você não pode fazer. E eu devolvi para ela, mas você é meu dono? Eu sou dono de mim. Tem uma música da Isa, né, que fala Dona de mim. Eu sou dono de mim. Eu sou dono da minha história. Eu tenho que definir qual é o padrão que eu quero.
e aonde as pessoas me esperam, me acolhem e onde eu posso levar o meu melhor. É óbvio que em alguns momentos a gente fica com medo, fala, pô, vai dar ruim e tal, mas se é genuíno, se é verdadeiro, se você está fazendo de propósito, você está bem intencionado, cara, você tem que confrontar os modelos vigentes. Você tem que se colocar à prova. Chega um momento da sua vida, eu chamo isso de maturidade, que você fala, realmente eu vou fazer porque é o certo a fazer, independentemente das consequências. E se der ruim, a gente recomeça. E se der errado, a gente faz de novo, e de novo, e de novo. Mas sempre convicto que aquilo é o correto a fazer. Sim. Que você está fazendo uma coisa que está te emanando coisas positivas, boas vibrações, que te gera felicidade. Onde as pessoas estão te esperando com uma boa energia para te receber de braços abertos. E não onde meramente você é tolerado. E a gente tem que fazer essas escolhas. E fazer essas escolhas é libertador. Eu não sei qual é o seu tempo. Eu posso falar sobre o meu tempo. E quem vai ter que definir o seu tempo. E o quanto que você está disposto a esperar. Ou fazer as mudanças necessárias. Isso depende de cada um. É fantástico. E essa questão da energia também, eu acho que já é uma boa parte do caminho andado, porque quem gosta de estar do lado de pessoa chata? Quando você tem uma energia, uma vibração bacana, uma energia legal, você é um cara positivo, tudo que conversa com você, você tá ali aceitando o que eu digo, ajudando a outra pessoa, você já traz pessoas interessantes e importantes que querem a sua vibração e estão vibrando no mesmo nível. E você já tá fazendo de uma forma sem querer. Não, mas você já está trazendo um bem para você. O bem que você faz para os outros volta para você. Sempre. Porque você traz pessoas interessantes para você. E quando você ajuda os outros, essas pessoas vão vendo. É a famosa corrente do bem. Você vai ajudando as outras pessoas. E você falou uma coisa que me veio um gatilho muito interessante aqui dos 3 pilares, que a gente não pode se esquecer. E eu ouvi do Joel J esses dias, eu achei muito legal. Que ele fala que existem 3 coisas enquanto você vai buscando tudo isso que você não pode deixar de respeitar. Né? Que são 3 coisas importantes, que é respeitar o dinheiro, a família e o seu trabalho. Né? O seu trabalho, porque você precisa se manter, você precisa, né, se sustentar, você precisa se organizar e você tem que respeitar ele da melhor forma para que você tenha sucesso dentro do que você espera na sua vida. Isso é fundamental. O dinheiro, né, você tem que respeitar o dinheiro, você não pode sair gastando dinheiro. E ainda, eu gosto muito do que ele fala assim, eu não ligo para dinheiro. Claro que você liga para dinheiro. Só não liga para dinheiro quem não tem. Sim. Você não tem dinheiro, então você não liga para dinheiro porque você não tem. Porque se você tivesse, você ia se preocupar. Porque você tem que respeitar o dinheiro e a sua família. Família é sagrado. A gente tem que respeitar a sua casa. Você precisa respeitar a sua casa, né? A sua família, os seus filhos. Porque você tem que deixar um legado. Você tem que deixar esse respeito, essa ordem, para que as pessoas não se esqueçam de você. E mesmo quando você morrer, você tem que continuar, porque morrer é ser esquecido. Sim. E a gente não pode deixar de ser esquecido pelas pessoas que a gente ama. Nossa casa, nossa família, a gente não pode deixar. Então, são 3 pilares fundamentais para que a gente tenha esse sucesso e prospere aí dentro da vida. Eu queria ouvir de você. Você lembrou do que você queria ser quando era Cara, eu quis ser muita coisa. Eu queria ser espião. Eu lembro que eu gostava muito desse negócio de... Assim, a guerra é horrível, mas eu achava legal, assim... Acho que por causa de filme, sei lá, eu queria ser espião. Depois eu fui entender o que era uma guerra, eu falei, tô fora. Apesar que espião não atua em guerra, atua, né, dentro dos estados, né? E... Jogador de futebol é algo que eu acho que eu nem cheguei a sonhar igual o Edu, assim, eu já entendi que não era minha praia. E, cara, não sei, eu queria ir, talvez depois não deu certo espião, eu queria dirigir caça, queria pilotar caça. Né? Eu falei, vou pra aeronáutica. Aí depois também falei, não vou não. Quando você descobriu o que tinha que fazer... eu falei, deixa quieto, é melhor eu... Mas é isso. Eu vou trazer a reflexão do que eu queria ser. Eu quero que vocês façam uma análise por causa do tempo. Porque tem o tempo das coisas. Perfeito. E também a adequação. Porque o tempo traz adequações para aquele nosso sonho. Bem sábio. Aí eu vou trazer a reflexão. Eu lembro que desde, assim, quando eu me entendo por gente, eu queria ser piloto de Fórmula 1 especificamente. Fórmula 1. Eu vi ali em 92, 93, já tenho memórias. Eu tenho memória de poucas coisas quando era pequeno. Mas de Fórmula 1, de olhar Ayrton Senna, de olhar Alain Prost, olhar todo mundo. E eu tinha esse sonho.
Mas, pô, pra ser um piloto de kart de base, pro meu pai comprar uma vaga numa equipe era 60 mil reais por mês. Em casa tinha mês que a gente comia o básico. Uhum. Então eu entendi ali como criança, ninguém precisou me explicar que eu nunca poderia ser. O tempo passou, eu continuei amando o automobilismo, a Fórmula 1 e tudo mais. Hoje eu sou piloto de esportes. Eu adequei meu sonho. É isso aí. Eu não vou ser piloto de Fórmula 1 nunca, mas tenho Fórmula 1 online. Eu sou lá, eu comprei meu volante. Eu participo de uma liga toda sexta-feira, onde eu posso ser o melhor piloto ali. E quem sabe daqui a pouco ser campeão brasileiro, daqui a pouco ir pro Mundial. Então eu adequei meu sonho de acordo com uma realidade que não existia naquele tempo, só que agora existe. E eu me sinto com o meu sonho realizado hoje. Porque eu me sinto um piloto de Fórmula 1, mas de maneira online. Então, mas a gente tem que tangibilizar. E o que é tangibilizar? É o ver o que cabe no seu passo. Sim. Então, o que é intangível quando eu nasci na Vila Formosa, ali na Zona Leste de São Paulo? Vila Diva, Vila Formosa, ali na Zona Leste. Eu queria ter muito uma BMX Pantera. Pô, velho. Mas não dava pra ter. Eu queria ter um Atari. Também não dava pra ter. Eu queria ter um tênis Adidas. Não dava pra ter. Dava pra ter Quixute. Dava pra ter Bamba. E não dava pra andar de bicicleta, a gente fazia bicicleta de pau. Era o que dava. E aí tem muita gente que se frustra porque ela corre a corrida do outro. Ela quer ter o que o outro... Eu lembro ali no meu bairro, tinham 2 vizinhos ali, portugueses. Um tinha uma Puma bege e um outro uma amarela. Mas não dava, não podia ter bicicleta. Então, o que eu podia? Olhar, admirar e reconhecer que aquilo não cabia para mim. Como uma mulher mais linda do bairro nunca ia caber para mim. Como ter sonhos mirabolantes não caberia para mim. Isso é adequação de propósito. Então, você tem que nivelar o seu sarrafo. E o tempo é senhor de absolutamente tudo. As coisas nunca acontecem no seu tempo. Elas acontecem num tempo diferente do seu. Então, hoje a gente pode se permitir ir numa concessionária e comprar um carro. Escolher o carro, escolher o banco. Mas hoje, o tempo corre contra mim. Eu tenho menos tempo pela frente do que ficou para trás. Mas não dá para abreviar essas coisas. Aí você vai me dizer, mas Marlon, acho que eu discordo. O Hendrick do Palmeiras tem 16 anos e ele pode comprar o carro que quiser, mas talvez ele não vai poder viver algumas coisas que eu vivi. Porque ele teve que se tornar homem, jovem demais, com patrocínios demais, com responsabilidades demais, com protocolos demais. Não existe exatidão, porque o tempo de cada um é diferente. Por isso que a gente não pode olhar para o outro e falar, eu queria ser tal pessoa. Você nunca será. Você é o seu CPF. Você é a sua história. Você é o conjunto de elementos que conviveram no seu entorno. E mais do que isso, você é a soma das suas escolhas. Exatamente, perfeito. E tem uma questão também, né? Complementando. A gente entrevistou um rabino aqui e ele falou assim, tem também aquele sonho que você também já deixou de sonhar. Que não faz mais sentido para você. Não é que você deixou de ser, mas não faz mais sentido na tua vida. O rabino falou assim, eu sempre quis ter uma Lamborghini. Hoje, talvez, um exemplo, né? Se eu pudesse comprar uma Lamborghini, também já não faz mais sentido. Eu tenho 5 filhos, não dá nem para ir no mercado, não cabe os 5 filhos. Então, a tua vida toma um rumo, você dá um rumo para sua vida, e que também algumas coisas você abandona, são sonhos que fizeram sentido no passado. E quando eu falo de abandonar, não é de desistir, não, é porque não faz sentido mais. Porque menos é mais. Você não queria ser o cara lá, você que é um ótimo dançarino, o cara mais legal do baile, o que dançava melhor? Hoje talvez faça sentido. Ontem eu cheguei de uma viagem e minha esposa estava lá. Comprei algo que você gosta. Um pão de alho. Sentamos nós 4 na bancada na nossa cozinha para conversarmos um pouco no final do nosso dia. Eu não quero ser o cara mais legal do baile. Passou. Eu quero ser Exatamente. o marido mais legal para minha esposa. Porque esse é o nosso baile. E aí são essa é a pequenos nossa detalhes, melodia. né? Deus está nos detalhes. Sim, exatamente. Então, são os pequenos detalhes que vão formando a gente. Então, quando você olha e vê o tempo passar, né? E aí, de novo, olha para trás, o que você fez? O que ficou? Né? O que ficou?
E aí, se tirar tudo que Exato. você conquistou, quem as pessoas enxergam? Exatamente. Você é uma boa pessoa. E quem Exatamente. ficou? Quando você tira toda essa casca, exato. sabe? E se a Neiva me permite, eu quem dou um ficou? treinamento junto com a Neiva que vocês deveriam assistir. Ai, é verdade. Onde ela faz uma simulação da morte. E eu não posso, óbvio, falar por ela, porque ela é a craque nesse assunto. E se ela quiser se sentir desejosa e confortável, é muito legal. É muito e legal. é muito legal mesmo. Se você quiser compartilhar com Não, os nossos espectadores aqui. É muito legal. A gente faz um treinamento onde primeiro eu defino qual é a sua personalidade, entendeu? E dessa personalidade, eu tiro de você quais são os pontos de melhoria que você pode ter. Eu não fico colocando seus defeitos. Eu quero trazer em você pontos de melhoria. Então, você tem um perfil, né? Eu brinco, né? É o perfil daquela pessoa que sonha muito. Eu falo que trabalha na Helmas Airline. Né? Aquela pessoa que viaja na maionese. Ah, não sei o quê. Então, você tem que saber planejar mais. Por que você não começa a montar uma agenda? Talvez você crie uma rotina, porque essa pessoa não sabe ter rotina, né? Ou aquela pessoa que se preocupa muito, que é muito comunicativa, é muito boa de coração, agrada a todo mundo e não se agrada. Porque quando você agrada a todo mundo, você tem problemas, né? Você tem que saber falar não. Então, quando você aprende a falar não, é libertador. Você descobre e vai ver que as pessoas vão continuar gostando de você mesmo assim. É tipo que a pessoa no teu ambiente de trabalho, você fala, faz isso. Ela fala, aham. Aí você fala, tá tudo bem? Ela fala, tá. Mas não tá. Não tá bem, mas ela não tem coragem. E ela precisa aprender a falar, não, olha, hoje não dá. Pode ser amanhã. Aprender a dizer um não, às vezes com muito amor, para que ela não se sinta mal, porque ela fica mal em falar não para as pessoas, né? Ou aquela pessoa que é muito visceral, que tá, vamos lá, e não sei o quê. E aí ela atropela todo mundo, depois ela volta e fala, desculpa aí, viu? Não queria falar aquilo. Então tá na hora dela, às vezes, refletir, olhar para as pessoas e ver que ela trabalha com esse que não sabe falar não. Então tentar entender. Ou aquela que é metódica demais, que você fala, hoje nós vamos dar um projeto. Ah, não. Não, porque eu não sei, a gente já tinha planejado e ela não quer mudar. Ela precisa entender que muitas vezes a mudança se faz necessário. Mudar é bom. Então, às vezes, meter o louco é legal, sabe? Mete o louco, sai de casa, faz alguma coisa diferente, porque isso te ajuda. E aí, depois que a gente reflete tudo que você poderia melhorar na sua vida, eu peço um momento para você pensar. E aí, eu peço para você pensar quem é você. Né? Vale para você, hein? Exatamente. Olha então, aqui, assim, presta atenção que é muito eu vou legal. fazer um resumo, tá? Porque é 1h30 de reflexão. Eu tenho certeza que muita gente já está se reconhecendo nesses perfis que exatamente. você falou. E aí, depois eu peço para você pensar e raciocinar. Quem é você hoje? Pensa aí, Pedrão, Germano. Sabe? Quem é você? Como é que você se chama? E como é que você gosta de ser chamado? Sabe? Como é que você gosta? E aí, quando você chega num lugar, como é que você é visto pelas pessoas? Como é que você imagina que as pessoas te veem? E depois eu quero que você pense como é que você gostaria que elas te vissem. Porque são questões muito diferentes. Como é que você é percebido, como é que você gostaria de ser percebido. E depois que eu trago essa reflexão, uma frase que marca a sua vida. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Se fazemos o que podemos, fazemos o que devemos. Então, qual é a frase que marca a sua vida? E aí, eu peço para você refletir. Quem são as pessoas que são importantes para você? Se eu te pedir, né, um número de pessoas, quem você pensaria agora? E aí, na hora que eu pedir para você pensar, eu vou pedir para você fechar os olhos. E eu vou te dizer assim, daqui a pouco vai chegar um anjo. E Deus me disse que esse anjo vai te dar um recado. E você tem 10 minutos para se despedir das pessoas, porque é a sua vez. Chegou a sua hora. Tá? Chegou a sua hora. E você tem 10 minutos, ok? Ele chegou. Eu tô te dando 10 minutos. O que você vai fazer? Com quem que você vai falar? Eu vou chorar. Para quem que você vai ligar? Eu preciso dos meus filhos. Uhum. Então, que recado que você quer deixar para seus filhos? Que eles sejam boas pessoas? Que eles sejam fortes? Que você vai estar no céu? E se ele precisar falar com você, ele pode escrever numa bexiga e soltar, que lá em cima você vai pegar? É para ele não esquecer, porque morrer é ser esquecido. Sim. Quem não pode esquecer de você? Para quem que você vai deixar um recado? Então, agora você tem 5 minutos. São só 5 minutos. Para quem que você vai ligar? Para sua mãe? Para seu pai? Para sua namorada? Para seu esposo? Para sua esposa? Para dizer que ama? Para pedir para cuidar dos seus filhos? Para não esquecer disso? Quando eu tiver 18 anos, para o seu filho tirar a carta logo? Para lembrar de você, da música que você gostava? O que você vai deixar? Acabou o seu tempo. Você foi para o céu. Tá? Você foi para o céu e lá em cima você chegou e Deus perguntou: o que você fez de bom para entrar aqui? Essa é a passagem.
Qual foi o seu legado? O que você deixou? Agora é hora de olhar para trás. Por que você merece entrar? Você tem que ter uma razão. Então você vai me contar. Por que você merece? Eu fui bom pai? Eu fui bom filho? Eu fui honesto? Eu fui justo? Né? E agora lá de cima eu quero olhar lá para baixo e ver o seu enterro. Como é que você quer estar vestido? Vamos olhar para você lá deitado no caixão? Né? Que flores vão estar em você? Tá? Quem vai estar no seu velório? Vamos pensar em algumas pessoas que estariam no seu velório? Agora, dessas pessoas que estariam no seu velório, a gente vai fechar, tá bom? Quem vai carregar seu caixão? São só 6 pessoas que carregam. Quem que vai fazer a última? Vai estar ali com você, te levando até o caixão. E depois que você enterrou, quem ficou? Porque sempre alguém fica. Quem fica? Todo mundo vai embora. E alguém fica por último. Quem ficou indignado, brigando com Deus, sem saber o porquê que você foi, né? Era tão jovem, né? Foi muito cedo, por que não cuidou daquilo que faltava? Né? E brigando com você porque você foi embora. Então, quais são as razões que essa pessoa vai estar ali porque você não foi? Né? Então, qual é a frase que você quer deixar na sua lápide? Isso é muito importante. Mas sabe qual é a boa notícia? Você não morreu. Você está aqui. Sabe? Aproveita, né? Faltou alguma coisa? Então, está na hora de resolver seus problemas. Caramba, Tá? forte Então... demais, mas extremamente necessário. Não é? E quando você falou assim, chegou no céu e Deus falou, o que você fez? Você foi bom marido? Você foi... São coisas que a gente tem que pensar e perseguir todo dia. Todo dia. Ser um bom marido, ser um bom pai. 1% por dia. Todo dia. Uhum. E quando você falou ali das pessoas, né? Dos perfis. É muito longo, tá? Eu tô resumindo aqui pra vocês. São muitas perguntas. Ó, já foi bom. Em minutos, imagina isso aqui de 1h30. Foda pra caramba. Imagina você No fazendo o Shark Minds processo. ela vai fazer. Porque agora foi muito verdade. rápido. Vamos fazer no E eu Shark fui te Minds. acompanhando e Nós fazendo ficamos o que- emocionados. Eu Sim, fiquei sim, mesmo. sim. É. E quando você colocou ali os perfis das pessoas, eu falei, putz, eu sou esse cara que precisa anotar tudo e tal. E eu acho que é tão importante para mim anotar, porque todos os dias eu sinto que eu realizei. Que bom. Porque eu coloco 10 coisinhas ali, eu realizei 10, realizei 7, 5 ficou para amanhã, 3 ficou... Tudo bem. Mas é 1% a cada dia, entendeu? Aí a pessoa joga o sonho lá para frente desse tamanho, hoje ela não realizou, amanhã ela não realizou, depois de amanhã não realizou, aí se chegar lá daqui no final do ano que ela queria, se ela não realizar, ela, joguei o ano inteiro fora. Então, né, eu só fazendo um adendo sobre, mas o exercício como um todo, sensacional. É incrível esse exercício. As pessoas choram muito, sabe? Assim, tem gente que eu peço para ela escrever, né? Eu dou um papel e ela vai escrevendo, porque depois ela tem que refletir. E eu sempre pergunto, ficou alguma pendência na sua vida durante o evento? E aí a pessoa escreve se ficou. E aí quando eu termino eu falo, então, resolve sua pendência. Porque você anotou, você não tinha tempo quando eu te contei. Mas agora você tem, olha quanta coisa, que boa notícia, você está aqui. Né? Que bom, você está vivo. Então, o presente, realmente, o nome é isso, presente. Sim. Né? O passado, ele é ótimo para que a gente aprenda. O futuro, para que você planeje. Mas você tem que viver presente, esteja presente. E seja um presente. Sim. Entendeu? Então isso é fundamental. A gente precisa ser um presente na vida das pessoas. Não precisa ser um monte de gente, não, porque daí não tá legal. Mas você precisa ser presente, estar presente, ser o presente. E a pra pergunta alguém. é, você tem sido presente? Com quem é importante? Sim. Com aqueles 6? 6. Você É muito forte tem essa sido questão. de corpo, alma e coração? Tem sido intenso isso? É. Porque não adianta estar numa coisa que você não está de corpo, alma e coração. Quem é essa pessoa que ficou no final? Você tá presente para ela? Que eu pedi para você pensar quem é essa pessoa que fica. Adianta estar Não num é? trampo e não estar de coração? Adianta estar num relacionamento e não estar de coração? Exatamente. A gente está aqui há quase 2 horas e a gente está de coração sem pauta. E por isso que é bom. Sim. Você tem que estar de coração, não ser decoração, não ser decorativo. Você tem que estar de coração, tem que ser pleno, tem que ser intenso, Falando que tem tá que aqui ser de dentro. verdade. Exatamente. E é muito louco assim, né? A gente percebe tudo que a gente está falando aqui, a pessoa que está em casa assistindo, olha como a reflexão sobre tudo é importante. É importante você refletir e trazer para a ação, né? Aham. E a maioria das pessoas não escolhem a música.
elas não estão agindo. Elas estão no modo randômico. O que vier, veio. E não é assim. Né? Você tem que escolher, só que você tem que refletir para fazer boas escolhas. Você vai esperar o quê? Você vai esperar o quê? Quando? Que hora? Os filhos estão crescendo, não estão? Sim. Você vai esperar o quê? Para tirar sua camisa na sala, deitar no chão e meter o louco? Você vai esperar o quê? Para pegar teu carro e ir para a praia e entrar lá num dia de chuva e de frio? Você está esperando o quê para dizer para sua esposa que você ama ela? Você está esperando o quê? E se você não tiver oportunidade depois? Seja feliz agora, velho. A motivação é aproveitar cada instante que lhe é disponibilizado e fazer o seu melhor, como tiver que ser feito, no seu estilo, no seu tempo, com a coragem e o desejo de ser genuíno. A gente tem que ser genuíno, a gente tem que ser de verdade, a gente tem que ser cristalino, a gente não pode ter medo de ser o que a gente é. Sabe por que a gente erra na vida? Porque a gente trai a nossa genética. Exatamente. Porque você quer criar um personagem que você não consegue manter depois. E sabe o que é frustração na vida? É você vender uma ideia para um grupo de pessoas e ter que sustentar. E mentir 1000 vezes sobre aquilo. E isso gera frustração. Porque acaba criando um personagem em cada qual de nós que depois é difícil sustentar. Você está conhecendo alguém numa relação amorosa, agora você mente para essa pessoa. Você vai ter que contar um monte de mentira depois para sustentar. Quem diz a verdade já está na metade do caminho. E diga logo a verdade, porque assim você já seleciona. É a seleção natural da espécie. Quem gostar de você gosta genuinamente como você é. E quem não gosta de você já nem entra na sua jornada. E isso é libertador. A gente vive para agradar os outros, a gente tem que viver para agradar a gente. A gente tem que ser de verdade, genuíno. No último podcast que nós tivemos aqui, eu coloquei lá no meu Instagram, coloquei no TikTok, no LinkedIn, e tem gente que entra lá e fala um monte, os detratores. Sabe o que eu faço? Eu apago. Eu não quero perder tempo e energia com quem não pode agregar absolutamente nada, porque o problema não está na minha fala. O problema está como o outro interpreta, e eu não tenho poder sobre o outro, eu tenho poder sobre mim. Você acha que eu vou ficar respondendo detratores? Eu não, eu apago. Porque não me interessa. Você não vai entrar na vibração dele. Se eu quisesse mimimi, eu comprava um gato gago. Entendeu? Então a isso. gente não entra. Eu não na quero onda. entrar nessa vibração. Eu quero estar com pessoas felizes. Levar a nossa mensagem para quem quiser ouvir. Eu não quero pregar no deserto, morou? E parafraseando Raul Seixas, eu tenho um montão de coisas para conquistar, eu não posso ficar aqui parado. Exatamente. Então, é sobre isso. E a gente precisa ter entusiasmo nas ações, né, Edu? Você tem que estar entusiasmado para tudo que você for fazer. Né? Entusiasmo é a definição de Deus dentro de si. Então, você precisa estar entusiasmado. Então, você vai gravar um podcast, vai entusiasmado. Sim. Você vai para uma faculdade, vai fazer um curso, vai entusiasmado. Você vai casar, esteja entusiasmado, sabe? Você vai brincar com o teu filho, né? Esteja entusiasmado. E não se esqueça que qualidade e quantidade são coisas diferentes. A gente pode estar aqui por 1 hora, mas que valeu por muito tempo de bate-papo. E às vezes a gente poderia estar aqui por 1 hora e uma coisa que vai arrastado porque não tem qualidade. Então, assim, vai brincar com o teu filho. Às vezes você fala, eu não tenho tempo com a minha família. Né? Isso é relativo, porque você pode ficar 15 minutos comendo um cachorro quente na esquina, sentado na calçada. Se for de verdade 15 minutos com seu filho dando risada sem nada, vale muito mais do que um dia inteiro sentado com ele, com o computador do lado, fingindo que você está junto e você não está. Então, é fundamental, né? Sentar, comer um pão de alho, no nosso caso, e saber o que as crianças estão pensando para a volta às aulas, vale muito mais. E são 10 minutos de conversa, meia hora de conversa, não que dá vale para por um dia substituir inteiro. por um tempo no Instagram, por um tempo no Big Exatamente, Brother. exatamente. Então, você não consegue encontrar substitutos. E talvez fique uma dica, quem sabe se a gente for pedir música que voltar uma terceira A vez. gente pede Daqui música. no 100º episódio, a gente não fale sobre gestão do tempo, porque gerir o tempo é gerir a vida. Exatamente. Sim. Então, quem sabe no 100º episódio a gente vem aqui como anjos, né? Como vocês viram antes. Uau. Será a 5ª participação. E fazer a gestão do tempo. E não é possível. E aí você falou de agenda, de programação. Você não encontre 1 minuto para orar.
um minuto para agradecer, um minuto para mandar uma mensagem para alguém que você está faltando, um minuto para parar, desligar o telefone celular e simplesmente observar a natureza, vários minutos para deitar com seus filhos no chão da sala e simplesmente se divertir, brincar de lutinha, fazer cócega. Não queira ter 24 horas de uma vida de felicidade, porque não existe. Não existe. Você vai passar perrengue, mas reserve alguns minutos de válvula de escape para você encontrar o equilíbrio para recomeçar. Tem um livro do Spencer Johnson chamado Picos e Vales, um dos melhores livros que eu li. E ele fala que a vida é feita de picos e vales. Tem momento que nasce o filho, velho. Eu me lembro, se eu falar agora, de estourando a bolsa da Neiva no dia 30 de dezembro de 2010. Só eu e ela, não tinha ninguém. Na porta de uma pizzaria. Na porta de uma Gente, pizzaria, correndo pro hospital. E, cara, isso é mágico. Isso é eterno. Você tem que criar essas memórias, viver essas vibrações, viver essas emoções. E sabe o que é legal das memórias? A gente muitas vezes vai na pizzaria com o meu filho e a gente sempre conta pro cara do que vem servir. A minha bolsa estourou aqui, sabe? Aí a gente conta e isso vira história para as crianças, entendeu? Cara, vira um marca, momento, né? marca demais. Não são Isso é legal. 24 horas Não de são. felicidade. E por que picos e vales? Pô, o Nicolas nasceu. Um pico top pra caramba, melhor coisa para quem pode ter filho, é um filho. Depois tivemos a Clara, maravilhoso. Mas a vida tem vale. Sim. Um mau negócio, Uma perda de uma alguém. pessoa que decepciona, Sim. uma perda de alguém importante. É o vale. Sim. E as pessoas acham assim, pô, o que é a vida? A vida é equilíbrio. Quando você estiver no pico, olha para baixo, vê que você é grande, você vai ver todo mundo pequeno, você vai falar, sou monstrão. Baixa para uma linha de racionalidade e caminha, porque quando você olha para o céu, você vê que você não é nada. E quando você estiver no vale, estiver na merda e ela existe, você vai ter que encontrar força, vir para uma linha de racionalidade e caminhar. Qual o segredo da vida? Nem muito pico, nem muito vale. Regular. É regularidade. Quem ganha os jogos? Regular. Os É mais regulares. Não são os top. O cara que ganha um dia e bate no outro o carro. Pode olhar na história do esporte, você queria ser piloto, regularidade. Alan Prost nunca foi o melhor, mas ele era o mais regular. Ele virava volta, 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 volta. Por isso ele era conhecido como o professor. Porque ele tinha regularidade. E já que o assunto inicial aqui, já quase nos despedimos, é performance. Performance é regularidade. Exatamente. Pegando a fala da Neiva, é aquele 1% que você vai determinar que você vai melhorar diariamente. E cada um tem sua métrica e tá tudo bem. A gente não pode esquecer disso. Todo mundo tem a sua régua de medida. Não existe a régua do outro. A gente é um péssimo hábito de olhar para o outro e falar, vamos lá. Porque... Não, olha para dentro. Olha para você. Acorda. Verdade. Respira. E se Isso vocês é me fundamental. permitem uma consideração finalíssima minha aqui. Eu, durante muito tempo, olhava para avaliações de alunos, porque os alunos nos avaliam, Avaliam né? a gente, no final. E tinham lá 50 alunos numa turma, você tirava lá uma nota 9.9. Aí você olhava para aquilo e falava, puta, tirei 9.9, velho. Por que não E aí você tinha ficava se remoendo porque não tirou 10 ou 100. Mas, na verdade, você tem que contemplar 99,9% das pessoas que te aplaudiram. Exatamente. E o 0,1 ou 1%, a pessoa tem o direito de não gostar de você. Tá dentro da margem de De erro. não tá te bom. aplaudir. E tá tudo certo. Mas muitas vezes eu queria que ficasse uma mensagem. Quantas vezes a gente não está perdendo tempo olhando para o desvio, ao invés de olhar para a métrica, para a regularidade, por aquilo que você está fazendo bem feito. Às vezes a gente acaba se desviando, se desmotivando ou não evoluindo, porque a gente está olhando para quem está criticando, não para quem está aplaudindo. Sim. Exatamente. Por que não olhar a vida de um ponto de vista diferente? Olhar que aquele 0,1%, 1% é uma oportunidade para você melhorar, se você quiser, pelo ponto de vista do outro, se fizer sentido para você. Perfeito. E o tempo tá passando e a galera não tá percebendo.
Opa. E é um exemplo muito rápido que eu quero trazer aqui. Eu não tenho mais avós, meus avós já se foram, mas eu vivi cada momento muito bom com eles, né? Tem avó ainda? Avó? Não? Vocês têm ainda? Não. Tem. Eu lembro que eu fiz um exercício um pouco antes da minha avó, por parte de mãe, falecer. Faz pouco tempo, ela morou com a gente num determinado momento, e ela era de Minas Gerais. E eu lembro que teve um dia que eu falei, mãe, traz a avó pra cá. Por quê? Porque eu vi um exercício da seguinte maneira. Uma pessoa aleatória falou pra mim, quantas vezes você... E aí serve pra você também, faz esse exercício, você tem avô, tem pai que mora longe, tem um irmão que você não conversa há muito tempo. Quantas vezes você vê esse irmão, esse pai, esse avô por ano? A pessoa às vezes mora longe, eu vejo 1, 2 vezes no ano, quando eu vejo bastante. Minha avó tinha 70 anos. Quantos anos ainda ela veria com saúde? Mais 10, 15, 20 anos? Eu vendo ela uma vez por ano, eu teria só mais 15 encontros com a minha avó durante toda a minha vida. Aí depois eu ia ter 14, aí depois um ano eu ia ter 13. Aí acontece que um ano eu não consigo ir, ele foi pra 12 sem eu acompanhar o 13º. E aí eu falei pra minha mãe, a gente tem que trazer a avó pra cá. Porque daí a gente vai ter vários dias ali com ela. Ela tá com Alzheimer, ela não entende mais o que tá acontecendo, mas a gente vai ter esse momento com ela. E aí foi a decisão da gente tomar. Então, o tempo tá passando e você não tá percebendo. Se você tem seu pai que mora longe, sua mãe que mora longe, vai visitar, usa o tempo a seu favor. Talvez você tenha só mais 10, 13, 14 encontros com essa pessoa e você não percebeu ainda. E é importante você saber valorizar esse tempo. E isso é fundamental. Esses dias eu escutei uma frase de um professor, amigo nosso. Eu perdi meu pai faz pouco tempo. E ele, eu imagino que você está diferente. Estou péssima, porque eu tinha uma relação muito próxima com meu pai. E aí ele falou assim, quanto tempo você viveu com seu pai? Eu falei, 40 anos. Ele falou, nossa, quanto tempo você está sem ele? Eu falei, faz 3 meses. Aí ele falou, então vamos focar nos 40? Né? O quanto você foi feliz, o quanto você se deu bem, o quanto vocês riram. Busca isso, né? E tira o lado da tristeza. Vai passar, a dor vai continuar, a saudade vai continuar, mas essa dor, não fique na dor. Foque no que é bom. Então, se essa pessoa não conseguir trazer, não tiver essa possibilidade de trazer para perto, que quando esteja, crie momentos, crie memórias, para que ela lembre quanto, na hora de ir embora, isso vai acontecer, ela lembre do quanto foi legal aqueles momentos de convivência, que foram maiores do que o momento de distância. Então, você precisa valorizar tudo isso, isso é fundamental. Difícil não é uma vida difícil. Exato, é só um dia difícil, exatamente. Um período difícil não é uma vida toda difícil. E a gente precisa lembrar disso. A gente não pode transformar dia, minuto, período no todo. Exatamente. O segredo é sempre aproveitar o todo. A parte faz parte. Exatamente. O todo é mais importante do que a parte. Se você focar só na parte, você não consegue ter uma visão holística, por conseguinte, não consegue ver o todo, que é maravilhoso. E no final do dia, o que é a motivação? É ver o todo e falar, é bonita e é bonita. Viver sem ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar, com a certeza de ser um eterno aprendiz. Exatamente. E por falar em tempo, né? Todo mundo aqui, só eu que não falei a respeito disso, mas por falar em tempo, eu acho que foi a melhor forma de poder terminar, né? Passar esse recado para a galera. Mas antes, eu queria que vocês falassem, porque já tem a data do próximo Shark Mind? Exatamente, ela ficou para o dia 22, é isso, Edu? Deixa eu pegar aqui na minha agenda. 22/4, aqui em São Paulo. Aí a gente volta com o Shark Mind presencial, gente. Não, mas eu acho que é legal o Pedrox aqui e o Germano falarem. O que a gente vai ter lá dentro do Shark Mind? O que a gente vai ter no Shark Mind, Overbooking Podcast estará no Shark Mind, com certeza. Então a gente vai entrevistar palestrante, a gente vai entrevistar... Olha, a gente quer... Quantas horas de duração? A gente ali, começa... O último Shark Minds foi até onde as pessoas aguentaram ficar, né? Sim. Mas dessa vez, como é físico, e a gente sabe que o hotel também vai ser no Hotel Meliá, aqui em São Paulo. Tem tempo. Então a gente começa às 8. Meliá, patrocina aqui, pô. Exatamente, Ô, Nath, Nath, minha amiga. Vem pra cá. Hashtag paga nós. Exatamente, E então, vai ser no Hotel Meliá, aqui em São Paulo. A gente começa às 8 e vai até às 18. Isso. Mais ou menos. Até onde o público aguentar. Você aguentar. Bom, então estaremos online durante todo esse período, né? Sim, vamos entrevistar sim. todo mundo. Sim. Batendo papo com a galera, com os participantes. Mais adiante, a gente vai soltar a landing page do evento. Exatamente. Vai ser muito bacana. Vai ser um dia agradável, com foco no empreendedorismo, desenvolvimento, motivação. Uma série de outras coisas muito legais, para que as pessoas possam se sentir bem
levar dali uma grande lição, levar a oportunidade de relacionamento, networking e, sobretudo, ser feliz. E a gente vai descobrir quem é você, o que você pode melhorar na sua Qual vida. é a sua raridade. Qual a sua raridade, o que você pode melhorar e quais são as suas razões de viver, o que te motiva, né? E a galera que já quer garantir o ingresso, já está disponível, já tem o lugar onde pode comprar? Em breve nós soltaremos a landing exatamente. page. Sim. Felizmente as pessoas perguntam sobre o mercado está super aquecido, nós estamos trabalhando muito, então agora no Carnaval nós vamos fazer toda a programação. Sim, depois do Carnaval, que é quando as pessoas começam a organizar a questão de treinamentos, cursos, né, e aplicabilidade. Então, depois do Carnaval vai ser lançada aí a landing page. Então fiquem E ligados, a gente né? Fiquem pode- ligados nas redes sociais, a gente vai divulgar aqui no Overbooking Nossos também. parceiros, Sim, claro. Vamos divulgar claro. junto aqui. Exatamente. Pra você não pode, você tem que participar desse evento. Tem que participar. Cara, se aqui 1h30 de conversa já é tão transformador na nossa vida, Imagina imagina isso aqui dá 8 dia às inteiro. 8. E não é só com a gente, tá? Não. Convidados, feras do Exatamente. mercado, empreendedores, empresários de sucesso, gente que está fazendo acontecer, muita gente que, como a gente, começou muito pequenininho, e são empresas hoje bilionárias, indo palestrar, dar o seu depoimento, ofertar sua mentoria. Pode acreditar que vai ser top, top, top. Mágico. Nós estaremos lá para cobrir, mas também para aprender, né? Também, exatamente. O principal, como a gente aprende todo dia. Sim, exatamente. Exatamente. Bora? Cara, que episódio, hein? Que episódio, hein? Caramba, deixa eu dar já. Muito obrigado. Show, irmão. Beijo. Sempre juntos. Os padrinhos aqui, ó. Lembrando nosso slogan, hein? Pra cima. Pra cima. Pra cima. Como a galera encontra vocês nas redes sociais, sei que todo mundo conhece, mas quem tá vendo pela primeira vez, como que encontra vocês? No meu Instagram, Neiva Coelho Maróstica, LinkedIn, Neiva Coelho Maróstica também. Eu tô ali no Instagram, @Maróstica, tô no LinkedIn, tô no TikTok. Enfim, tô pelas redes sociais ali, você vai me encontrar. Digita o nosso nome e você vai encontrar a gente. Boa. Germano. Qual é a sua raridade? Nossa, raridade. É um prazer, um beijo e até semana que vem. Valeu. Pra cima. Beijo!